Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o capítulo 12 de O Segundo Livro dos Macabeus. Vamos lá? Lutas de Judas Macabeu. Depois que esses acordos de paz foram assinados, Lísias voltou para junto do rei Antíoco Eupator e os judeus foram de novo trabalhar nas plantações. Mas os governadores de várias regiões não deixavam os judeus viverem sossegados e em paz. Entre esses governadores estavam Timóteo e Apolônio, filho de Gedeu, e também Jerônimo e Demofonte, e mais Nicanor, comandante dos mercenários da ilha de Chipre. Foi nesse tempo que alguns moradores de Jope cometeram um crime terrível. Fingindo que eram amigos dos judeus, esses homens arranjaram barcos e convidaram alguns judeus que moravam em Jope para um passeio no mar junto com as suas esposas e os seus filhos. Por meio de uma votação, os moradores de Jope tinham aprovado esse passeio. Os judeus aceitaram o convite, pois queriam viver em paz com todos e não desconfiavam de nada. Aqueles homens de Jope levaram os judeus até o mar alto e então jogaram todos na água. Morreram afogadas mais de 200 pessoas. Quando Judas soube dessa barbaridade feita contra os seus patrícios, ordenou aos seus soldados que se preparassem para lutar. Depois de orar a Deus, que é justo juiz, Judas marchou para guerrear contra os que tinham matado os seus patrícios. Durante a noite ele pôs fogo no porto, queimou os barcos e matou os que se haviam escondido no porto. Os portões de Jope estavam trancados e por isso Judas foi embora, resolvido a voltar depois para acabar com todos os moradores daquela cidade. Judas ficou sabendo que os moradores de Jâmnia tinham a intenção de acabar do mesmo jeito com os judeus que moravam naquela cidade. Então, certa noite, ele atacou Jâmnia e pôs fogo no porto e nos barcos que estavam lá. O clarão do fogo podia ser visto da cidade de Jerusalém, que ficava a uns 45 quilômetros de Jâmnia. Batalhas em Gileade. Judas e os seus soldados partiram de Jâmnia, planejando lutar contra Timóteo. Acontece que, quando estavam a pouco mais de 1,5 km de Jâmnia, eles foram atacados por uns 5.000 árabes a pé e 500 a cavalo. O combate foi duro, mas com a ajuda de Deus, Judas e os seus soldados venceram. Os árabes derrotados pediram a Judas que fizessem paz com eles e prometeram dar gado aos judeus e ajudá-los no que pudessem. Judas, compreendendo que eles realmente seriam úteis, fez paz com eles. Depois que o acordo de paz foi assinado, os árabes voltaram para o seu acampamento. Judas atacou também Caspim, que era uma cidade muito bem fortificada e protegida por muralhas. Os moradores de Caspim eram de várias raças. Para resistirem aos ataques de Judas, todos eles confiavam na firmeza das muralhas e na quantidade de mantimentos que tinham. Por isso zombaram dos judeus, disseram insultos e blasfêmios contra eles e gritaram outras palavras que ofendiam a Deus. Mas Judas e os seus soldados oraram ao Rei do mundo, aquele que, no tempo de Josué, sem máquinas de derrubar muralhas e sem outras máquinas de guerra, tinham derrubado as muralhas de Jericó. Em seguida, atacaram furiosamente as muralhas e, pela vontade de Deus, conquistaram a cidade. A matança foi terrível. Mataram tantas pessoas que um lago que ficava ali perto e que media quase 400 metros de largura parecia estar cheio de sangue. A Batalha de Carnaim. Da cidade de Caspim, Judas e os seus soldados marcharam uns 140 quilômetros até que chegaram à cidade de Caraca, onde moravam os judeus chamados de Tubianos. Não acharam Timóteo naquela região, pois ele já tinha ido embora. Timóteo não tinha feito nada ali, mas num certo lugar ele tinha deixado alguns soldados muito bem armados. Dociteu e Sosípatro, que eram generais de Judas, foram com os seus soldados e mataram os soldados que Timóteo tinha deixado na fortaleza de Caraca, e que eram mais de 10.000. Depois, Judas dividiu seu exército em regimentos, pôs homens para comandá-los e saiu depressa a fim de perseguir Timóteo, que estava comandando um exército de 120.000 soldados de infantaria e 2.500 de cavalaria. Quando soube que Judas e os seus soldados estavam perto, Timóteo mandou as mulheres, as crianças e a bagagem para Carnaim, que era uma fortaleza muito segura. Era quase impossível chegar até essa cidade para atacá-la, pois os caminhos que iam para lá eram muito estreitos. Quando o primeiro regimento do exército de Judas apareceu, os soldados de Timóteo ficaram tremendo de medo e terror, pois o Deus que vê todas as coisas apareceu a eles.
Os soldados fugiram depressa numa desordem tão grande que muitos deles foram feridos pelas espadas dos seus próprios companheiros. Judas os perseguiu sem parar e matou à espada quase 30.000 daqueles criminosos. O próprio Timóteo foi preso pelos soldados de Dositeu e Sosípater. Mas Timóteo era muito esperto e disse que os seus soldados tinham prendido como reféns os pais de alguns deles e os irmãos de outros, e que todos seriam mortos se ele não fosse solto. Depois de falar muito, Timóteo prometeu soltar os parentes deles. Então, a fim de salvar os seus parentes, os judeus soltaram Timóteo. Outras vitórias de Judas. Depois disso, Judas atacou a cidade de Carnaim e o templo da deusa Atargates e matou ali 25.000 pessoas. Depois dessa vitória e matança, Judas marchou com seus soldados até a cidade fortificada de Efron, onde moravam lisas e pessoas de várias nacionalidades. Moços fortes defendiam as muralhas e eles lutaram corajosamente. Dentro da cidade havia máquinas de guerra e muitas armas. Mas os judeus oraram ao Rei do Mundo, que tem o poder de derrotar os inimigos, e eles conquistaram a cidade e mataram 25.000 pessoas. Dali, eles marcharam rapidamente até Citópolis, que fica a 110 quilômetros de Jerusalém. Mas os judeus que moravam ali disseram que os moradores de Citópolis os tratavam muito bem e os tinham ajudado em tempos difíceis. Aí, Judas e seus soldados agradeceram aos moradores de Citópolis a sua bondade e pediram que continuassem a tratar bem os judeus. Depois, Judas e os seus soldados foram para Jerusalém e chegaram lá pouco antes da festa da colheita. Judas derrota Górgias. Depois da festa de Pentecostes, Judas e os seus soldados marcharam contra Górgias, o governador da Idumeia, o qual saiu contra eles com 3.000 soldados de infantaria e 400 de cavalaria. A batalha começou e alguns judeus foram mortos. Mas Dositeu, um corajoso cavaleiro judeu do grupo de soldados comandados por Baquenor, agarrou Górgias pelo manto e saiu arrastando violentamente aquele homem mau. Porém, um cavaleiro traço atacou Dositeu e cortou o braço dele. Assim, Górgias escapou e fugiu para a cidade de Maressa. Já fazia muito tempo que os homens comandados por Esdres lutavam e eles estavam ficando muito cansados. Então Judas orou ao Senhor, pedindo que ele os ajudasse e dirigisse na batalha. Em seguida ele deu o grito de guerra e cantou hinos em hebraico, a sua língua. Aí ele e seus soldados atacaram de repente os soldados de Górgias e fizeram com que eles fugissem. Sacrifício em favor dos mortos. Depois disso, Judas foi com seu exército até a cidade de Adulã. Chegaram lá na véspera do sábado. Por isso, de acordo com o costume dos judeus, eles se purificaram e em seguida guardaram o sábado. No dia seguinte, os soldados de Judas fizeram uma coisa que tinha de ser feita imediatamente. Foram ao campo de batalha e recolheram os corpos dos que tinham sido mortos, a fim de os levarem e enterrarem nas sepulturas de seus antepassados. Mas depois da túnica de cada um dos mortos encontraram objetos dedicados aos ídolos do templo de Jamnia, objetos estes que a lei proíbe os judeus de terem. Então, todos agradeceram a Deus, o justo juiz que mostra as coisas que estão escondidas. Depois oraram, pedindo a Deus que perdoasse completamente o pecado que tinha sido cometido. E Judas, aquele grande homem, aconselhou ao povo que ficasse longe do pecado, pois eles tinham visto com seus próprios olhos o que havia acontecido com aqueles que tinham morrido por causa dos seus pecados. E Judas pediu aos seus soldados que dessem uma oferta. Então, eles entregaram 2.000 moedas de prata que ele enviou a Jerusalém para pagar um sacrifício que seria oferecido para tirar pecados. Esse bonito e generoso ato mostrava que Judas cria na ressurreição dos mortos, pois se ele não cresce que os mortos vão ressuscitar, orar a favor deles seria uma tolice sem valor. Mas foi de fato um pensamento piedoso e santo, pois Judas tinha a certeza de que Deus tem um belo prêmio para os que morrem fiéis a ele. Foi por isso que Judas mandou oferecer um sacrifício em favor dos mortos, para que o pecado deles fosse perdoado. Bem, pessoal, esse foi então o capítulo 12 do segundo livro dos Macabeus. Vejam que Judas consegue grandes vitórias em várias batalhas, Gileade, Carnaim, derrota também Górgias, mas tudo porque Deus estava com ele.
É difícil imaginar tanta matança naquela época por causa de terras e de religião. Mas Judas estava defendendo o seu povo, o povo que tinha sido escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Era isso, pessoal. Obrigado pela sua companhia. Lembre-se de compartilhar essa iniciativa com seus familiares, amigos e conhecidos e vamos adiante. Um forte abraço e até mais.